Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Pessoal de Niterói, de Pirassununga, de Londrina. Muito boa noite para todo mundo aí, Votuporanga, Campinas, Natal, Florianópolis, Pará, Curitiba, Resende. Bom, boa noite para todo mundo aí. Acre em geral. Demorou, mas chegou. É isso mesmo. Hoje eu tive um curso no tribunal até mais tarde, então por isso a demora. Mas eu queria conversar com vocês hoje a respeito do poder do silêncio. Há um ditado popular que diz que se o falar vale prata, o calar vale ouro. Maquiavel vai, em seus conselhos ao príncipe, dizer que o príncipe deve eleger 2 ou 3 pessoas para se abrir com elas, né? 2 ou 3 pessoas para realmente explicitar suas fraquezas, pedir conselhos, se aconselhar. Há um outro ditado popular que vai dizer que o segredo do sucesso é o sigilo. Maquiavel diz que precisamos de 2 ou 3 conselheiros, não mais do que isso. Porque, em verdade, exteriorizar as nossas fraquezas talvez não seja o melhor remédio, principalmente porque, por vezes, exteriorizamos as nossas fraquezas para quem realmente quer vê-las, e não há mérito algum nisso. É difícil você encontrar um bom conselheiro, mas é preciso ter prudência na hora de procurá-lo. Em verdade, eu não vejo muitos motivos para que você possa abrir a sua vida em detalhes para muitas pessoas. Primeiro, porque é muito fácil você se entristecer com a tristeza do outro. Você se compadece com o sofrimento do outro. Mas é muito difícil alguém se alegrar com a alegria do outro. Daí nasce um sentimento que é normal ao homem, que é o sentimento de inveja. A gente conversou sobre isso um dia, que é um pecado capital porque rende juros, e rende juros porque é um pecado que gera outros pecados. Quem aqui é alguém que percebe um desejo do seu coração, ou algo que você tem feito, uma alegria que você tem vivenciado, e isso impulsiona aquela pessoa a fazer um mal a você. E naquilo que é possível ela fazer, ela vai fazer. Na maioria das vezes, é possível que a pessoa fale mal de você. E por isso ela vai falar mal, que é o único mal que ela consegue lhe causar. E aí ela vai falar mal de você. E por que isso? Porque você se abriu. E aí vale a máxima de Maquiavel para não se abrir com mais de 2 ou 3 pessoas. Eu digo sempre que as pessoas não querem saber os seus sonhos, as pessoas querem saber os seus resultados. Então, enquanto não há resultados, há apenas expectativas de resultados, expectativas de êxito, eu sugiro que você não se abra com tanta gente assim. Mas Maquiavel vai recomendar que você tenha 2 ou 3 conselheiros. Salomão vai escrever que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, realmente, aconselhar-se é fundamental. Primeiro, a ideia do silêncio. Não saia contando sua vida para todo mundo. Segundo, procure conselheiros. E essa façanha de procurar conselheiros é uma façanha muito difícil de ser alcançada ou com êxito. É muito difícil você achar bons conselheiros.
Porque, pelo menos na minha visão, um bom conselheiro tem que ter duas características. Primeiro, tem que ser uma pessoa que deseja o seu bem. É alguém que quer te ver bem. Isso não tem muito a ver com caráter, não. Às vezes a pessoa é boa, mas naquela situação, como eu te falei, é muito difícil que alguém se alegre com a sua alegria. E aí vem um sentimento natural de inveja. Então, a primeira parte de buscar um aconselhamento é procurar alguém que vai ficar feliz com a sua felicidade e, portanto, vai te aconselhar no melhor caminho à sua felicidade. Isso é muito, muito, muito difícil. Em segundo lugar, e uma segunda característica, é que, além dessa aptidão, chamamos de aptidão moral, se a gente puder dar um nome a essa característica, então chamemos de aptidão moral, é preciso que o conselheiro tenha aptidão técnica também, né? Não basta ele desejar o seu bem, é preciso que ele tenha capacidade para aconselhá-lo naquele caminho, para te ensinar exatamente, para poder te sugerir algo que seja realmente eficaz diante daquela situação. Às vezes ele quer o seu bem, mas é um péssimo conselheiro, porque não sabe o que é o seu bem, não sabe guiá-lo nesse caminho, orientá-lo. E aí é uma segunda característica que é muito difícil. Porque, por exemplo, né, os melhores conselheiros, digamos, são os pais em razão de um amor incondicional. Mas, por vezes, a sua questão é profissional e com seus pais você não consegue se aconselhar sobre aquele determinado ponto. Então, não basta a aptidão moral, é preciso que haja aptidão técnica. E não basta a aptidão técnica, é preciso que haja aptidão moral. E é muito difícil ter as duas características, né? Jack Welch vai dizer no seu livro que se faltar uma ou outra, opte por quem na realidade tem princípios, né? Ele vai dizer esse caminho da ética, né? Ele não usa a expressão aptidão moral, mas ele vai dizer, olha, quando você vai selecionar alguém para trabalhar na sua empresa, se você percebe que é uma pessoa de índole, mas ela não sabe trabalhar ainda, do outro lado tem alguém que sabe trabalhar, mas tem uma índole questionável, opte por quem não sabe trabalhar, mas tem uma boa índole. Com o tempo você vai moldando aquela pessoa, o trabalho daquela pessoa, e você tem alguém íntegro no seu trabalho. É mais ou menos assim no aconselhamento. Quer dizer, se tiver que procurar conselho de alguém e faltar alguém que tem essas duas características, quer dizer, uma aptidão moral e uma aptidão técnica, é melhor optar por quem tem uma aptidão moral para aconselhá-lo. E aí é o seguinte, às vezes a gente olha ao nosso redor e não encontra bons conselheiros mesmo não, porque é difícil você ter essas duas características. E aí, o que eu sugiro, e isso eu procuro fazer, por isso a sugestão, é que você procure esses conselheiros nos livros. Porque no momento que aquele sujeito escreve o livro, presume-se que ele fala daquilo que acredita. E fala para mostrar conhecimento de causa da forma como entende correta. Então você pode procurar aconselhamentos em livros mesmo, né? Porque aí haverá alguém com uma aptidão técnica e cuja moral, por ser imparcial em relação à sua situação, é uma moral que não se questiona. Então, ela teria aí a aptidão técnica, pelo menos, e a moral não seria objeto de dúvida, né? Porque também não seria objeto de questionamento. De qualquer forma, vale sempre a máxima do silêncio, da cautela. Você tem que ser ousado, talvez, em suas atitudes, mas nas palavras é bom ser um pouco mais prudente, pensar um pouco mais antes de agir, porque a palavra falada realmente não volta. Em verdade, há um charme, inclusive, no mistério. O fato de você não se abrir completamente pode, inclusive, valorizar a sua pessoa.
Porque dizem que isso o próprio Leandro Carnal vai dizer, olha, a pessoa quando está em silêncio, você pode estar em dúvida se ela é genial ou se ela é imbecil. E mais ou menos essa é a expressão que ele usa mesmo. Mas a partir do momento que ela fala, a dúvida está sanada. Você já não tem mais dúvida alguma de qualquer uma dessas características. Então, o mistério, o silêncio enobrece, talvez enobreça, valorize, inclusive, a sua pessoa. A respeito de um mistério que enobrece, e aí para concluir, eu tenho feito isso várias vezes, né? Tenho agora escrito alguns poemas com nomes, né, de mulheres. Então, seguindo essa sequência, a ideia é que o mistério realmente enobrece a pessoa, né? E eu escrevi exatamente sobre isso, dizendo assim a respeito de Luísa. E diz assim: um mistério cobre os olhos de Luísa. Há um quê de luz em seus passos, de forma que é luz tudo que pisa, e a luz persegue os seus traços. Luísa é promessa e potência, obra-prima a ser transformada, e a transformar sem qualquer precedência qualquer alma em alma apaixonada. Luísa é inveja de Da Vinci, pois que é teu sorriso, ó Mona Lisa? É nada, ouça bem, ó meu ouvinte, sorriso só existe o de Luísa. E assim disputam muitos seus mistérios e procuram, né, luz em suas vidas e anunciam aos amantes do império que sua majestade é Luísa. E é mais ou menos essa a ideia. Há um quê de majestade em quem é prudente em suas palavras. As pessoas querem ouvir mais quem fala um pouco menos e valoriza um pouco mais o seu falar. De qualquer maneira, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Uma boa noite para todo mundo e até mais. Tchau, tchau, gente.